paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém. Só quem está feliz dá glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu quero fazer uma pergunta. Se tem alguém triste, também dá glória a Deus. Tem alguém triste? Seja sincero. Porque a palavra de Deus, ela é tão transformadora, ela é tão poderosa, que ela diz assim, olha, que na presença do Senhor, até a tristeza, ela salta de alegria. Então, irmãos, muitas das vezes queremos falar, dão glória a Deus, mas muitas das vezes estamos com o coração, muitas vezes apreendido em alguma coisa. Mas hoje vai ser uma noite de vitória, onde Deus vai transformar a minha e a tua vida, né? Como diz o pastor Lucas, falou para mim ali agora. Pastor, fala tudo. É a nossa função, irmãos, é falar tudo. E eu sou do tipo de pessoa que eu não levo nada para casa mesmo, não. Porque quem é pastor aqui, quem é pregador, sabe. Leva alguma coisa para casa para você ver se Deus não vai ficar te cobrando. Porque se é para entregar da parte de Deus, entregue. Né? Cadê a... Ela saiu lá. Ela falou assim, todas as minhas colegas estão grávidas. Aí quando chega na minha parte, eu falo, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida, né? Mas ela passa para quem, né? E hoje, irmãos, Deus tem uma palavra poderosa, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, aí, livro de Marcos, já que foi dado a oportunidade de ter o tema livre, né? Eu prefiro muitas das vezes que tenha um tema, né? Porque nós estamos numa festividade, nós estamos fazendo algo, irmãos, que é para alegrar o coração, que é para glorificar o nome santo do Senhor, por tudo aquilo que Ele vai fazer, irmãos. As coisas estão difíceis, é para você glorificar a Deus. As coisas estão boas, é para você glorificar a Deus. Em tudo dai graça. Eu pedi para você abrir em Marcos, né, irmãos? Vocês me perdoam. Abra primeiro, que eu quero fazer um agradecimento aqui. Abra a primeira palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. É um versículo para agradecer a Deus por estar aqui. Eu acho que eu já falei para o pastor Kleber. Há muitos e muitos anos atrás, quando eu conheci ele, né, que ele me mandava fotos da igreja, tudo, né, irmãos? E eu olhava assim, eu falava assim, que igreja linda e maravilhosa. Que igreja abençoada. Um dia, se for a permissão do Senhor, eu vou pregar nesta igreja. Né? É só ler lá o livrinho lá. Vocês vão ver lá quantas vezes já estive aqui. Então, eu agradeço a Deus. E eu quero agradecer a Deus com esse versículo, se você abriu aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Que é para você também, irmãos, para você olhar e bem dizer, firmar neste versículo. Teve um dia trabalhoso, duradouro, irmãos. Olhe para esse versículo e contemple a glória do Senhor na tua vida. Que ele diz assim, olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, eu estou dando graças nessa noite por estar aqui. Por ver um povo, irmãos, abençoado, irmãos. Como é gostoso você chegar num lugar e você poder falar assim, estou na minha casa. Estou na minha casa, estou livre aqui, posso pregar. Sei que se for chicotada, todos vão receber. E sei, se for palavra boa, todos vão receber, irmãos. Mas é da parte de Deus. Porque hoje nós estamos vivendo aí, que nós estávamos comentando agora à tarde, né, Wallace? Nós estamos vivendo um mundo aí, irmãos, um mundo moderninho. Só pode falar o que agrada. Só pode pregar o que vai trazer benefício para o local, irmãos. Nós temos que pregar a verdade. E na verdade nós estamos, porque a palavra diz que nós estamos mediante ao Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós estamos diante daquele que é verdadeiro, o único Deus poderoso. E é este único Deus poderoso que vai fazer uma grande obra na tua vida nesta noite. Irmãos, se tem portas fechadas, Ele vai abrir. Como foi cantado aqui, como foi falado pelo nosso irmão, olha,
tem um grande mar na tua vida, pode ter certeza que Deus vai acalmar essa tempestade hoje, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por ter cantado, viu, Alas? O escudo, que eu não ia conseguir cantar hoje de jeito nenhum. Livro de Marcos agora, por favor. Então, irmãos, em tudo dai graças, tá? Porque essa é a boa vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olhe para quem está do teu lado e diga: graças a Deus que você veio. Irmãos, eu estava falando para o pastor Lucas, de uns 15 dias para cá, depois que o pastor Kleber me ligou, irmãos, desses dias para cá, enfrentei uma enfermidade, irmãos, algo assim que, eu falei, isso não é coisa de crente não. Eu falei para o pastor Lucas ali agora, a gente tem a fama de comer bem, o crente para isso é abençoado. É ou não é, irmãos? Graças a Deus por isso, irmãos. Ué? E eu estou de uma forma que nem comida eu estou conseguindo ver na minha frente. Eu só estou me alimentando mesmo da palavra de Deus. Eu falei, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí falaram para mim assim, não, liga lá para ele, cancela. Não, compromisso com Deus é compromisso com Deus e eu vou adiante. Então, irmãos, eu estou aqui, por isso que eu estou falando, eu dou graças a Deus por estar aqui. Eu estou dando graças a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Deus tem algo fantástico, algo maravilhoso para fazer na tua vida. Recebe quem crê, irmãos. Quem crê vai falando, olha, eu recebo. E esta palavra, ela diz assim, Marcos capítulo 4. Vou falar para vocês aqui, uma certa vez, eu e o meu irmão, pastor Antônio, a gente foi pregar numa igreja, e antes de começar a pregação, quem ia pregar era o meu irmão, pastor Antônio, chamaram o meu irmão lá no canto, e o meu irmão falou assim, o meu irmão vai vir junto. E o pastor falou dessa forma para o meu irmão, aqui você pode falar o que você quiser, só não fica falando muito de Jesus. O lugar já não era para nós, irmãos. Mas como a gente já estava no local, dá o microfone na mão para ver, irmãos. O povo tem que saber, irmãos, quem é a verdade. E hoje aqui nós vamos nessa palavra aqui, Marcos capítulo 4. Quem abriu aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não abriu, diga eu vou conseguir abrir. Marcos capítulo 4, versículo 35, preste muita atenção. 4:35. Aí, irmãos, eu vou pregando, dando essas tossidas aqui, e vocês vão me perdoando, viu? Olha, Jesus apazigua a tempestade. Estão ouvindo bem aí? Tá? Tá na benção? Está falando assim, olha, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passamos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de uma maneira que se já enchia, de tão forte que era o vento, de tão bravo que era o mar, as águas cobriam o barco. E ele, irmãos, presta atenção nesse versículo aqui, eu quero que você frise bem, você jovem, porque é uma necessidade muito grande da gente frisar nesse versículo, que fala assim, versículo 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no
dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande alegria, ou em outras traduções, grande bonança. Certo? É isso mesmo, grande bonança? Mas preste atenção, irmãos, o que eu quero que você entenda nesta noite. Eu não estou aqui, eu não sou vidente, eu não sou nada disso. Mas nesta noite eu quero dizer para você, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a sua situação, o que você tem vivido no dia a dia, as lutas, as tormentas, o mar que tem se levantado contra a tua vida. Qual é a tua tempestade? Porque nos dias de hoje, irmãos, você falar que não tem tempestade na vida, se você levantar as mãos, então o Senhor te puxa, pode ter certeza disso. Porque todos nós, irmãos, temos uma luta, todos nós temos uma grande tempestade na nossa vida, todos nós temos um grande mar forte, a qual nós enfrentamos no dia a dia. Tem pessoas que têm um mar da dificuldade no emprego, tem pessoas que têm um mar da dificuldade na sua família, tem pessoas que passam pelo mar da dificuldade na escola, em qualquer outra parte, seja ela no financeiro, seja ela no físico, seja ela na saúde, e seja ela no espiritual, irmãos. Que muitas das vezes você pensa que não tem crente que se esmurece tem hora. Não, irmãos, tem, irmãos. Muitas pessoas esmurecendo aí. E muitas das vezes, irmãos, esse versículo aqui está dizendo, olha, aonde Jesus estava na parte do barco, irmãos? Ele estava na polpa. A polpa é na frente? A polpa é na frente, irmãos? A polpa é aonde? E muitas das vezes, irmãos, estamos vivendo um grande vento na nossa vida porque Jesus está na polpa, está atrás da gente. Ele não está na frente. Às vezes temos momentos de dificuldade na nossa vida, irmãos, que queremos deixar Jesus para trás e é Ele que pode resolver todas as coisas. Porque a palavra dele diz lá no livro de João, capítulo 15, versículo 5, ele fala dessa forma: sem mim, nada podeis fazer. E tem pessoas que querem enfrentar, sabe, irmãos, as grandes ondas da vida, os grandes problemas, os grandes ventos que vêm na vida, irmãos. Jesus estava na polpa. E a pergunta que eu quero te fazer nesta noite: em que posição Jesus está na tua vida hoje, agora? Em que posição que Jesus está? Será que Ele está acima de todas as coisas mesmo? Será que Ele está na condição de falar assim, olha, na minha vida quem vai resolver é somente o Senhor, irmãos? Qual é a posição do Senhor na tua vida hoje? Qual é a posição do Senhor lá na tua casa? Qual é a posição do Senhor, irmãos, aonde Jesus se encontra? Lá na tua família, neste momento. Porque tem pessoas, irmãos, eu conheço várias e várias famílias, o pastor Lucas aí já foi lá com a gente, inclusive quando eu morava na comunidade, ele foi lá onde eu morava, irmãos. Quando eu morava na comunidade, era o lugar que eu mais pregava, era o lugar que eu mais ganhava almas. Só para contar um fato aqui que aconteceu quando eu morava na comunidade, todos os dias quando eu ia para a igreja, eu passava em frente à casa de uma senhora e eu convidava ela, macumbeira, a casa dela era lotada de altar, e ela falava assim, olha, eu não preciso não, porque eu já tenho Jesus na minha vida. Mas eu insisti em passar lá todas as vezes que eu ia para o culto, chamava ela. Sempre arrumava uma desculpa. Olha, eu não vou para a tua igreja porque acontece o seguinte, vocês passam aqui muito elegante. Eu não tenho esse tipo de roupa fina que vocês têm. Colocava dificuldade em tudo. Eu falei, Jesus tem um plano na vida dessa mulher. Assim como o Senhor me tirou um dia de um centro de Umbanda, me tirou lá daquele terreiro, irmãos, que era só fazendo coisas horríveis, só fazendo despacho em cachoeiras,
em encruzilhadas, em lugares que não era adequado para a minha vida. Eu olhei e falei assim, assim como Jesus me salvou, assim como o Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele vai salvar essa mulher. E ela já falava assim, o Senhor não vai nem querer entrar dentro da minha casa, porque o Senhor sabe que tem um altar. E eu falava para ela, não, eu vou entrar na tua casa sim. Eu vou entrar e ainda vou orar. Vou orar. Foi passando tempo, foi passando um tempo. Essa senhora falou para mim assim um dia, olha, eu senti a vontade de ir na tua igreja, mas vocês não reparam da minha forma que eu vou? Falei, imagine, se alguém reparar, a senhora fala para mim que eu pego lá na igreja. Irmãos, a senhora foi, no primeiro culto, um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Para uma pessoa que falava que já tinha Deus na vida, né, irmãos? Porque a Bíblia fala assim, irmãos, que muitos andarão no nome dos seus deuses, mas nós andaremos no nome do nosso Deus. Deuses, irmãos, tem bastante, tem muitos. Tem muitos, irmãos. Porque tanto é que se você falar aí com, pode ser, ó, testemunha de Jeová, pode ser espírita, pode ser um macumbeiro, pode ser o católico, seja quem for. Se você for falar com qualquer um deles, eles vão falar assim, é tudo o mesmo Deus, né? Não, irmãos, o nosso Deus, Ele faz a diferença. Eu creio que o nosso Deus faz a diferença, irmãos. A história não acabou, ela aceitou Jesus e ela falou assim, agora tem outra coisa, eu quero que o Senhor vai me batizar. Batizei ela em nome do Senhor Jesus. E ela falou assim, ó pastor, já que o Senhor está na caminhada, me adotou aí, eu vou fazer o seguinte, eu quero que o Senhor ore para mim se aposentar, porque eu já estou na idade, ela tinha diabetes, irmãos. Ela teve até que amputar um dos dedos do pé, por causa que a diabetes consumiu. E ela falou assim, eu não tenho mais condições, pela minha idade, de trabalhar e tudo mais, ora para mim se aposentar. Irmãos, eu orei para ela se aposentar, eu determinei em cima do púlpito da igreja, eu falei assim, olha, Deus vai abrir a porta para a senhora vai se aposentar. E outra, viu, o Senhor vai tirar a senhora desta comunidade para um lugar bem melhor. Irmãos, a mulher se aposentou, a mulher mudou para um apartamento chique, elegante, e o Senhor fez a obra na vida dela. Um certo dia, o Senhor falou assim, findou-se o tempo dessa mulher aqui na terra, agora ela é minha. O Senhor recolheu. E eu falei, mas Senhor, eu lutei por essa mulher, o Senhor, ela é minha, já estava nos meus planos, você só foi um vaso. Você que está aqui nesta noite, você só é um vaso. Seja qual for a dificuldade que você está encontrando na tua casa, talvez lá na tua casa, no teu emprego, irmãos, no emprego, como está tendo perseguição para os cristãos, irmãos. Mas eu quero dizer que o Senhor está no barco e o Senhor vai acalmar toda a tempestade. Vocês, jovens, lá na escola de vocês, há muita dificuldade, há muito vento contrário. Tudo para querer tirar vocês da presença de Deus. Mas deixa eu falar para vocês, eu já estou igual o Davi, né? Eu já fui moço, hoje eu estou velho, né? Está escrito lá no Salmos 37, 25, né? Irmãos, eu me converti, eu tinha 20 anos. Eu estou indo agora o mês que vem para 47. Aí o pessoal fica falando, pastor, não tem vergonha, de medo de ficar escondendo a idade, irmãos? Eu falo, tem uma irmã lá na igreja que não fala a idade dela para ninguém, só eu que sei. Eu falo para ela assim, você não fala aqui agora. No dia que você morrer, a primeira coisa que eles vão ficar sabendo é a tua idade. Porque morreu, o povo fica assim, que idade que ela tinha? Conta agora, conta agora. É assim, irmãos. Pode chegar lá, quando falecer alguém, você pode chegar lá e ficar ao redor do caixão, que todo mundo vai falar assim, qual a idade que tinha? É a primeira coisa que eles perguntam. Não perguntam o que morreu, o que estava passando, qual a idade que tinha? Então, irmãos, a minha idade eu não escondo para ninguém. É 46, vai para 47 agora. Glória a Deus por isso, irmãos. Glorificando ao Senhor por tudo, irmãos. Eu queria, irmãos, eu até orei esses dias, eu falei, Senhor, não tem como voltar lá para os meus 20 anos de novo?
com esse vigor que eu estou hoje de pregar, irmãos, de levar a palavra da forma que eu levo, porque, irmãos, hoje em dia os jovens não querem nem saber de cabeça branca assim, não. Os jovens querem uma coisa modificada, irmãos. Mas o que vai mudar não é a cabeça branca, é a certeza de você ter em Jesus que Ele pode fazer todas as coisas da tua vida. Eu tenho visto aí grandes pastores aí renomados, irmãos, pessoas que pregaram a palavra um dia assim, você fala, nossa, que experiência, eu queria ser igual a essa pessoa. Hoje a pessoa, irmãos, caiu no pecado, está vivendo uma vida aí que você fala assim, e agora? Eu queria ser igual a pessoa. Mas se você falar assim, eu quero ser um imitador de Cristo, eu quero que Ele me abençoe, eu quero que Ele me use, irmãos, aí não tem para ninguém, aí você está espelhando na pessoa certa, no Deus verdadeiro, e tudo vai mudar. Então, irmãos, para vocês jovens que estão aqui, lá na faculdade, lá na escola onde você está, vai vir muito vento, vai vir muitas tormentas, vai vir momentos difíceis para a tua vida, porque eu passei por isso. Mas eu quero dizer para você, permaneça firme em qualquer dificuldade da tua vida, nunca deixe Jesus lá atrás, coloque sempre Jesus à frente, que tudo vai melhorar, tudo vai mudar. Tudo, irmãos, tudo vai mudar. Olha, eu estou falando, eu orei por esta mulher. Tem coisa de 2 meses atrás, um rapaz começou a ir para a igreja lá, chegava no culto, sentava, cumprimentava e ia embora. Chegava, a gente conhecia ele, que é do bairro lá. Aí chegou lá a notícia, ele falou assim, ó, precisa de oração, que ele não está conseguindo andar por causa da diabetes, tal. Irmãos, olha para vocês verem como são as coisas. A gente pegou uma equipe, foi lá, visitamos o rapaz, abriu um corte na mão dele e ele falou assim, como eu tenho diabetes, não está cicatrizando esse corte. Oramos por ele, né? Conversamos com ele. A gente foi embora, mas ficou aquele desejo, só oramos por ele. A gente não fez um apelo para ele aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Aí, irmãos, o Senhor abriu uma oportunidade, a gente voltou lá, olha o que aconteceu, irmãos. Esse corte na mão que ele teve, já estava lesionado como um câncer. E esse câncer foi tão agressivo que passou logo para o corpo dele todo. Aí, irmãos, oramos, como foi falado pelo pastor lá na casa dele, oramos, jejuamos, porque a oração, irmãos, é a chave de tudo. A oração, jovem, é a chave de tudo. Quer vencer? Dobre os seus joelhos, ore, busque ao Senhor que Ele vai abrir, porque a palavra diz assim, irmãos, que aquele que bate, abre. Aquele que busca, encontra. Chegamos lá, oramos por ele. Irmãos, na hora de fazer o apelo, esse rapaz fez uma rejeição tão grande. Eu não quero, eu não quero, eu não quero e eu não quero. Ah, irmãos, falei, eu não vou dar viagem perdida hoje não. Eu falei assim, ó, a tua mãe morreu com Cristo Jesus, não foi? Porque eu conheci ela, o teu pai morreu em Cristo Jesus, né? Porque eu conheci ele, ele era da Deus e amor, tudo mais, era fiel, era tudo, era um homem exemplar, tudo. Sim. Eu falei assim, você não pensa um dia assim, de morar no mesmo céu que ele, não? Até penso, mas eu não quero, eu sei que você vai falar para mim aceitar Jesus. Eu falei assim, eu vou insistir mais uma vez. Você quer aceitar Jesus? Não. Na hora que eu estava saindo, irmãos, terminamos de orar por ele, eu falei assim, olha, Sidney, é a última vez que eu te falo, você quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador? Porque aonde você vai passar a tua eternidade? No céu ou no inferno? Ele estalou o olho para mim assim. Ele falou, você quer saber do negócio? Eu vou aceitar, porque é de graça, né? Ele estava pensando que eu estava cobrando, irmãos. Aí, olha, irmãos, ele aceitou Jesus, chorou, pediu perdão, se humilhou ali no momento. 2, 3 dias depois ele foi internado, se agravou o estado dele, só que ele chamou o irmão dele e falou assim, olha,
eu sei que o meu momento está chegando no final, mas eu quero me batizar antes de morrer. Para já, irmãos. Já tinha aceitado Jesus? O que impede? O que impede de ser batizado? Aí eu falei, né, o irmão dele, vamos lá no hospital comigo, você vai fazer esse batismo para mim e tal, tal. O irmão dele é diácono lá da igreja, o pastor Lucas conhece o Ronaldo, nosso porteiro lá. O Ronaldo falou assim, chegamos lá no hospital, falou assim, ó, só pode uma pessoa. Falei, Ronaldo, você já foi ungido a diácono? Você tem essa autoridade. Ah, pastor, mas assim, né, eu queria... Vai você, porque pode ser pode ser o último momento dele, e é o momento de você pegar e conversar com ele, irmãos. Ronaldo subiu, e eu falei para ele assim, ó, já que ele está lá na UTI, não pode, né? Você vai pegar uma toalha, vai imergir sobre a cabeça dele, e vai determinar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, 5 dias depois esse rapaz faleceu. Mas com a certeza, em Cristo Jesus. Irmãos, viveu tempestade, viveu momentos difíceis, mas ali no último momento entregou a tua vida para Jesus. Você que está aqui nesta noite que não entregou a tua vida para Jesus, esta é a oportunidade. O vento está difícil, as ondas estão grandes, irmãos, mas passando tudo isso eu quero dizer para você, com Jesus vai haver bonança. Vai haver uma grande alegria nesta noite. Vai haver grande obra na tua vida, irmãos. Não saia daqui da forma que você entrou, ou deixando Jesus lá atrás, irmãos. Deixe sempre o Senhor acima de todas as coisas. Uma pessoa chegou lá, entregou um papel da justiça, falou assim, olha, a pessoa está presa. A pessoa está aqui, ó. Já foi decretado pelo advogado e pelo juiz. É 10 anos de regime fechado, sem poder sair para nada. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Se você crê e acredita, Deus vai abrir, vai entrar com a providência, porque Ele é nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Aí, irmãos, a pessoa foi lá, trouxe os papéis, oramos. Aí, dias depois, a pessoa falou assim, nossa, pastor, eu estou assim, eu estou de desespero. Eu olhei e falei, ué, mas você não entregou para Jesus, não? Porque quando eu entrego, eu confio naquilo que Ele faz. Porque a palavra dEle tem que ter um cumprimento na nossa vida, irmãos. Ou nós lemos os Salmos 37, versículo 5, só de enfeite, ou só para prosear. Não, irmãos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, não vai fazer meia boca não, irmãos. Quem faz muitas das vezes meia boca sou eu, né? Porque muitas das vezes eu tenho aquela preguicite no corpo, eu tenho aquele momento mole. Mas o nosso Senhor não é mole, irmãos. Ele é ali, ó, general de guerra. E a palavra dele diz no Salmo 121, aquele que te guarda, ele não dorme, ele não tosqueneja. Ah, pastor, mas assim que o juiz está falando, você está acreditando no juiz ou na voz de Deus? Eu acredito na palavra do Senhor que diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que do coração do homem são as preparações, mas a minha resposta, ela vem da boca de Deus, e a resposta vai vir da boca de Deus. Aleluia. Aí, irmãos, chegou lá esses dias, ó, toda animada, né? Ó, pastor, saiu lá uma sentença lá, o que era para ser 29 anos, deram uma diminuída, e agora o juiz avaliou lá que houve um erro, como diz um cara aí da internet, né, um equívoco. Houve um equívoco. E ele vai corrigir. E vai cair a sentença e ele vai poder vai viver no semiaberto. Mas, irmãos, a pessoa fica assim, e agora, irmãos? Jesus está no barco ou não está? Jesus está no barco ou não está? Para mim, irmãos, Jesus está no meu barco a todo momento, irmãos. Porque muitas das vezes vem aquele fracasso, muitas vezes vem algo na minha vida, irmãos. Eu ganho batalha, eu perco batalha, mas eu não desisto do meu Senhor, porque eu sei que em tudo Ele tem um plano a fazer. Muitas das vezes tem batalha que eu não ganho aqui hoje, viu, pastor Lucas? Tem batalha que nós não vamos almejar aqui hoje. Mas a palavra vem e tranquiliza o coração, que fala lá no livro de João, capítulo 13, versículo 7, que as coisas que nós estamos aqui hoje lutando, se nós não conseguirmos, lá na frente nós vamos entender. Porque tem coisas que não é para ser aqui agora.
Mas nós queremos já, né? Porque os pregadores de hoje estão ensinando que tem que ser agora, irmãos. Tem que ser no tempo de Deus, porque a palavra diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo não está nas nossas mãos, o tempo está nas mãos de Deus, e é Ele que vai responder, é Ele que vai te dar a resposta. A resposta que você veio buscar aqui nesta noite está nas mãos do Senhor, e Ele vai te responder, irmãos. Seja qual for o vento, seja qual for o mar que você está enfrentando aí na tua vida, Jesus está se levantando lá da polpa, está tomando a frente do barco e está dizendo: olha vento, olha mar, aquieta-te, porque quem está falando aqui é o Criador de todas as coisas. Não está falando aqui um meia boca, não está falando aqui um Zé Ninguém da vida. Quem está falando aqui é o Criador de todas as coisas. Portanto, mar, vento, me obedeça agora, irmãos. Na hora, todo aquele temporal, todo aquele vento, tudo aquilo que trazia medo para o povo, houve naquele momento uma grande alegria, uma grande bonança, e Deus está dizendo que vai chegar a alegria na tua casa nesta noite, vai chegar a alegria para a tua vida. Talvez você tenha vivido dias aqui mesmo na igreja, talvez você tenha vivido dias aqui, irmãos, que você fala assim: meu Deus, a vontade é de desistir. Não dê brecha para o inimigo, irmãos. Não abra o teu coração para o inimigo, abra o teu coração para o Senhor, porque a palavra do Senhor diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. E tem pessoas, irmãos, desistindo por qualquer coisa, desistindo por qualquer momento, qualquer vento que bate. Chega na frente do ventilador, bate um vento, eu vou desistir porque o vento está forte. É assim, irmãos, é assim que o povo está vivendo hoje. Hoje, eu não sei aqui, se não for assim aqui, irmãos, pode glorificar o Senhor. Mas nos últimos tempos, irmãos, nesse tempo todo que eu tenho de evangelho, nesses 10 últimos anos, por incrível que pareça, tenho que pregar muito mais para crente do que para o ímpio. Porque o crente está um tal que não me toque, que o pastor não falou comigo hoje, que a palavra não foi para mim, que o louvor não ajudou em nada, irmãos. E o que tem feito na casa do Senhor? E o que tem feito? A quem você tem prestado o verdadeiro culto? A quem você tem se apresentado verdadeiramente para falar assim: olha, o culto hoje foi uma benção. Não, irmão, muitas vezes o povo só quer reclamar, só quer um mimimi daqui, mimimi dali. Passamos esse período aí de 2020 até chegar aqui agora, irmãos, 2020, 2021, que foi o pico aí dessa pandemia, desse Covid, irmãos. Teve muitas pessoas que estão atrás do Covid até hoje e esqueceram Jesus. Teve muitas pessoas, irmãos, muitos irmãos que eu conheço lá da igreja. Amanhã eu vou, pastor. Amanhã eu vou. Amanhã eu volto. Desde a Covid, irmãos, desde quando começou, que fechou as igrejas, até hoje as pessoas não têm voltado. Aceitaram mais a força do Covid do que a força do Senhor, que ela é maior na nossa vida. Eu estava vendo uma reportagem lá, que eu tenho um amigo que é coveiro, e eu tenho outro que é administrador de cemitério. O que está acontecendo? Todos aqueles que morreram em 2020 de Covid, eles já estão fazendo a exumação dos corpos. E tem crente que não voltou nem para a igreja ainda, eles já estão fazendo a exumação dos corpos, e o crente não voltou para a igreja ainda. Porque consegue achar, irmãos, defeito em tudo. Consegue achar defeito na minha gravata, que ela é listrada, na minha camisa, que ela é azul, na minha calça, que ela é preta, no púlpito que é preto, nos irmãos que cantaram, no pastor que prega, mas não achou o teu defeito ainda, está aqui, olha, com Jesus vivendo lá atrás, ao invés de ele estar na frente, fazendo o que ele tem de fazer, irmãos. Se você deixar Jesus desta noite estar à frente de tudo da tua vida, irmãos, grandes coisas vão acontecer na tua vida, como diz no Salmo 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Irmãos, eu sou o tipo de pessoa que eu não murmuro por nada. Pastor, não vai para a igreja não, que o senhor está doente. Irmãos, não é uma doença que vai me parar, não é nada que vai me parar, irmãos.
Falaram para mim ontem lá, ó, o teu ex-cunhado morreu. Tem como lá levar a gente lá em Franca, né, irmãos? Que o pessoal lá onde eu moro, lá da igreja, ainda prefere que eu vá junto do que colocar um GPS ou Waze, qualquer coisa parecida assim. Não, tem que ir que o pastor sabe onde é tudo. Falei, não, já morreu, terra. Olha lá. Mas não vou deixar de vir fazer a obra, irmãos. Porque eu poderia muito bem ir lá, poderia ir lá ajudar, irmãos. Mas quando eu preguei a palavra, rejeitou. Por que agora, quando está morto, que eu tenho que ir lá? É a forma que eu estou falando aqui hoje, irmãos. Você está aqui, dê graças a Deus porque você está aqui. Tem muitas pessoas que estão no leito de um hospital, muitas pessoas ainda, irmãos, que estão passando por momentos difíceis, muitas pessoas que estão aprisionadas, que queria estar aqui e não estão, e você está aqui, pode glorificar a Deus. Eu sempre falo, irmãos, qualquer lugar que eu vou, qualquer lugar que for para me chamar para pregação, vai ter que ouvir um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Já falei para vocês, eu era de um centro de Umbanda, porque aos 16 anos, eu sou bambambam, agora eu vou tomar conta da minha vida. Deixei lá todo o catolicismo da minha família, que era católica, apostólica, romana, para achar que eu podia fazer tudo com 16 anos. Fui e me enfiei dentro do centro de Umbanda lá na hora já fizeram já a minha cabeça, já me envolveram, já me ofereceram aos demônios. Pensa que é fácil, irmãos? Pensa que é fácil você ter que deitar numa cama e ficar ouvindo demônios falando no teu ouvido, demônios falando para você se mate, beba sangue, faça isso, irmãos. Mas na minha casa tinha alguém com as mãos estendidas, orando e entregando a minha vida a todo momento na presença do Senhor. E o Senhor, um grande dia, fez um chamado na minha vida, irmãos, por incrível que pareça. Eu aceitei o Senhor Jesus Cristo numa terça-feira, num culto de oração. E o meu forte lá na igreja é o culto de terça-feira, num dia de oração, porque eu gosto de orar, eu gosto de apresentar em oração, de buscar ao Senhor, irmãos. E o Senhor tem feito grandes coisas. Passado tudo isso, irmãos, estou na casa do Senhor, vou bem, vai bem, tudo obrigado, né? Em 2000 e... sempre conto isso aqui também, em 2003, eu fui acometido de um aneurisma cerebral. Eu tive uma queda dentro da minha casa, aonde eu caí, bati a cabeça. Essa parte de trás que bateu numa caixa de ferramenta, veio a estourar uma veia na frente. E essa veia se estourou, e o sangue foi se acumulando na cabeça, e levava no médico, o médico não resolvia, levava no médico, não resolvia. Era um tal de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Até que um dia, a minha pressão chegou a 7, praticamente morto no leito de um hospital, aonde a minha esposa bateu lá e falou assim: hoje eu não saio daqui com ele para minha casa, hoje vocês vão ter que dar uma solução. Se não resolver agora, eu chamo a polícia aqui agora e vocês vão ter que responder por isso. Na hora, irmãos, falou chamar a polícia, parece que o negócio flui, né? Naquele dia, me internaram e falaram assim: olha, o estado dele é gravíssimo, se não operar ele vai morrer. Pegou, irmãos, me internaram no hospital Renascença, lá em Osasco. Já estava tudo preparado, irmãos. Remoção, cirurgia, tudo mais, irmãos. E chegou lá, falaram para minha esposa assim, falaram para o meu pai e para o meu irmão: ele vai fazer uma cirurgia de alto risco. A cabeça dele vai ter que ser abrida da forma de um tampão. Teria que deixar só um pouquinho do couro aqui, o restante abrir, puxar para trás para fazer a limpeza do sangue na cabeça. Mas Deus, quando Ele está à frente, quando Ele tem uma boa obra, irmãos, não tem vento contrário, não tem obra contrária, não tem nada. O Senhor entra na batalha e peleja por nós. Minha família começou a entrar em oração, a minha família começou a apresentar ao Senhor, e naquele dia apareceu uma médica, essa doutora Cristina, ela falou assim: olha, a família pode se acalmar, que nós temos algo a fazer aqui. Nós não vamos mais abrir esse tampão na cabeça dele, simplesmente nós vamos furar. E o furar, irmãos, era bem simples.
uma furadeira. Essa furadeira, parede. Foi aberto. Vocês podem ver, tem uma falha aqui, né? Toda vez que eu vou cortar o cabelo, o meu cabeleireiro fala, nossa, errei. Não, pode, deixa eu ver. Pode ficar tranquilo. Não errei, não. Eu já sei que você operou. E tem um corte muito profundo aqui. Simples. Só furar aqui e aqui. Já era. Passou, irmãos. Passou. Operei. Fui para uma UTI. E no dia de fazer a visita, eu lembro, olha, irmãos, como meu Deus, Ele é fantástico. Como meu Deus, Ele é tremendo. Os corintianos aqui me perdoem, mas eu vou falar. Não é nem uma picuinha, não é nem uma briga com os corintianos, viu, irmãos? O médico chegou para minha esposa e falou assim, olha, a partir de hoje, a senhora vai lidar com uma pessoa que vai ser vegetativa. A pessoa vegetativa é aquela pessoa que fica numa cama, não tem movimento para mais nada. Ou seja, é o fim. A senhora vai ter que trocar fralda. A senhora vai cuidar de um bebê. E ele olhou para ela, olha, irmãos, eu só ali, né, como diz o mineiro, só de bituca. Ele falou para ela assim, olha, a senhora é nova, larga ele, deixa que a família cuida. Vai viver a vida da senhora. Ou a sua vida, que ela era bem nova na época, né? Minha esposa, não, o Senhor me trouxe até aqui. E nós vamos viver junto, encarar o que for para encarar. Viver o que for para viver. Aí, ele falou assim, ó, corintiano aí não vai andar mais. Eu me levantei assim, irmãos. Eu falei, doutor, quem é o corintiano? E ele olhou, irmãos, para minha esposa e falou assim, olha, algo deu de errado, que não era nem para ele estar falando, nem ouvindo. Ah, irmãos, quando fala corintiano, mexe, né, irmão? Olha, vou falar para vocês, viu? Na hora ali, viu, irmão? Os corintianos aí que me perdoem, né? Os santistas gostam, né, santista? Os São Paulinos gostam, né, irmão? Mas, irmãos, ele falou assim, olha, algo deu de errado que não era nem para ele estar falando. Irmãos, não deu nada errado, deu tudo perfeito, porque o meu Deus, Ele faz as coisas perfeitas. É por isso que eu estou falando, irmãos, tem coisa da tua vida que você está falando assim, olha, hoje deu errado. Não deu errado não, irmãos. É tudo certinho, Deus faz tudo planejado na minha e na tua vida. Irmãos, pelo amor de Deus, os corintianos não vão me pegar lá fora. É só algo que eu falei lá na hora, porque ele falou para me despertar. Vamos seguir com Jesus. Vamos seguir com Jesus, é melhor. Irmãos, coisa de 5, 6 dias, no máximo 7 dias, eu estava andando dentro de um hospital. Eu estava ali, ó, sabe? Olhando os quartos, orando pelas pessoas. Porque, irmãos, aquilo que Deus faz na minha e na tua vida, quando Ele está à frente verdadeiramente, quando você entrega verdadeiramente, Ele faz tudo certo. Aleluia. E hoje aqui, irmãos, Ele está fazendo algo perfeito para mim e para a tua vida aqui. Aleluia. Eu não sei, irmãos, olha, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o vento que você está vivendo. Mas eu quero que você neste momento, tire Jesus lá da polpa. Olha, da polpa mesmo, né? Da polpa. Traga ele para frente do teu barco. Porque, irmãos, eu fico vendo assim, uma experiência bíblica onde eu vejo 3 pessoas na Bíblia que colocaram o Senhor acima de todas as coisas. Na Bíblia. Eu vejo a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque foi decretado lá um momento pelo rei, que quando levantaram lá a estátua, todos que estavam presentes teriam que, na hora dos sons lá, dos símbolos, dos tambores, dos pífaros, de tudo mais, quando tocasse, teria que ajoelhar para adorar a estátua do rei. E você sabe o que aconteceu? Esses 3 homens de Deus, na confiança que eles tinham no Senhor, eles falaram assim, nós não iremos nos dobrar diante de outros deuses,
porque nós confiamos no nosso Senhor. Irmãos, e tem uma palavra, você pode, se você quiser acompanhar aí, Daniel capítulo 3, no versículo 17, irmãos, eu achei formidável o que Sadraque, Mesaque e Abidnego falou naquele local, naquele momento. Olha, rei, você pode fazer o que você quiser. Você pode dar a ordem aí para os teus homens aí, pode jogá-lo na fornalha, irmãos. É jogar na fornalha. Sabe o que acontecia nesse momento de jogar na fornalha? O rei ficou tão assim irado que o rei falou assim, olha, já que eles não querem se dobrar diante da nossa estátua, por favor, pegue aí os nossos maiores soldados, mais fortes, que nós vamos mostrar para Sadraque, Mesaque e Abidnego o tamanho do nosso Deus, o tamanho da nossa estátua, o tamanho do nosso Deus. E eles falaram assim, ó, pode chamar quem vocês quiserem, nós não vamos nos entregar na presença da estátua, nós não vamos adorar a outro Deus. Aí, irmãos, olha, os grandão aí que me desculpa, é só uma comparação, viu? Vem aqui, Wallace. Vem aqui, pastor Lucas. Vem aqui, pastor Kleber. Pega os soldados mais fortes. Atrás de você, como é que é o nome do garoto de óculos aí? Ó, Guilherme, vem aqui. Olha, só fazer uma pergunta para você. Você sem Jesus, você encararia esses 3 homens grandes? Não, vem falar na frente deles. Não. Encararia os 3 ou não? Não. Então, os 3 soldados os mais fortes, pode pegar ele e jogar ele na fornalha. Pode pegar ele. É agora, aproveita. Aí, ó, é assim, irmãos. Você está pensando que o negócio é... Não, pega os mais fraquinhos. Pode? Aí, ó. O menino está até vermelho, coitado. Aí, a pressão do mundo é essa hoje, irmãos. A pressão do mundo é essa aí, ó. É assim, ó. É. Pode botar pressão nele, pode botar pressão. Que nós vamos jogar ele na fornalha. Olha, agora você imagina. Sadraque, Mesaque e Abidnego diante dos maiores soldados, daqueles homens fortes. Eles falaram assim, nós não vamos... O menino está chorando aqui no meio, irmão. Pode sentar lá, tá, Guilherme? Obrigado. Pode sentar lá os irmãos. Mas olha, eles não negaram diante dos reis, dos governadores, daqueles homens que estavam ali de grande importância. E muitas das vezes, irmãos, queremos se dobrar a qualquer coisinha que acontece na nossa vida. Ai, agora é a hora de fazer isso. Não, irmãos, dobre o seu joelho, preste o teu culto, preste, irmãos, o teu melhor somente ao Senhor Jesus, assim como fez Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque o versículo 17, irmãos, comparado, olha, aqueles homens fortes que pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançar na fornalha. A Bíblia diz assim, irmãos, que só deles chegarem, né, pastor Lucas, em frente à fornalha, eles já morreram. Não sobrou nada deles. Mas quando você está ao lado do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, irmãos, Ele faz a diferença e te dá a vitória. Ele faz a diferença e te dá a vitória, viu, Guilherme? Pode até sorrir agora, né? Pode até sorrir agora, né? É verdade, Deus é bom. Aí, ó, não vamos nos prostrar, pode pegar quem quiser, nós não vamos nos prostrar. Então, pegue esses 3 homens, pode lançar lá na fornalha. E outro, tem algo mais ainda, viu? Pode aquecer o fogo 7 vezes mais. Se é para matar, vamos matar com gosto. Se é para acabar, vamos acabar com gosto, porque muitas vezes o inimigo está falando no teu coração, no teu ouvido aí, eu quero te acabar a tua vida com gosto. Mas o Senhor está falando, eu vou te salvar com gosto. Eu vou te livrar, é com gosto, que é para provar que eu sou Deus.
Aí, ó, fala aqui no versículo 17. Olha que poderosa essa palavra. O versículo 16 fala assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, irmãos, tem uma diferença muito grande, eu falei aqui, né? Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 4, se não me engano, está falando lá, ó, muitos andarão no nome dos seus deuses, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus. E vamos vencer, viu, irmãos? Ó, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Aí, irmãos, está pensando que eles falando isso, pensa que aliviou as coisas? Não, pode jogar da mesma forma. Pode jogar, irmãos. Vocês vão vencer, pode vir a luta que vier sobre a tua vida. Eu quero dizer, esta igreja vai vencer. Eu quero dizer para cada um de vocês que estão aqui, vocês vão vencer. Vocês serão vitoriosos, porque o nosso Deus está aqui nesta noite. Aí, irmãos, o Senhor já faz logo o parecer dele lá no local lá, e o Senhor, quando lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na fornalha, de repente eles olham, principalmente o rei que ficou todo atormentado, ele olha e diz assim: olha, para vocês que estão aqui, vocês que são formados, são doutores, são governadores, são líderes, são isso, são aquilo, por um acaso, nós não lançamos, foi 3 dentro da fornalha? Não foi 3 que a gente lançou lá atrás? O povo tinha tanto deuses, que o rei olhou e falou assim: olha, portanto, tem um lá dentro que tem a semelhança do filho dos deuses. Filho dos deuses, coisa nenhuma, era o próprio Senhor Deus que estava lá para salvar e para libertar. Filho dos deuses, coisa nenhuma. Quem está aqui nesta noite é o Deus Todo-Poderoso para te dar a vitória, para selar a tua vida com poder e glória, irmãos. Eu não sei o que você tem passado, não sei qual tem sido a tua luta, não sei qual tem sido o teu problema. Eu sei que o meu Deus está aqui e Ele é a solução para a tua vida nessa noite. Passado tudo isso, olha, é melhor tirar eles lá de dentro. Não tem como não. Só que a partir de hoje tem um porém. Hoje nós vamos revogar a lei, agora a partir de hoje, que adore ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, o mundo vai se prostrar, muitas pessoas da tua família vão se prostrar perante o teu Deus, porque o teu Deus tem poder. A tua família vai ser salva, porque eu quero profetizar também uma outra palavra aqui, para terminar aqui, essa parte da palavra. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O livro de Daniel, capítulo 6, versículo 27, que diz assim, irmãos, palavra profética, palavra de poder para mim e para a tua vida. Daniel, capítulo 6, versículo 27, que diz assim: Ele livra. Se eu fosse você, eu falava, eu tomo posse. Mas fala com vontade, meu irmão. Não é porque eu estou pedindo, não. Mas fala crendo e acreditando. Porque está escrito, Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais de maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões e vai livrar você aqui nesta noite também. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus tremendo, é um Deus fantástico, é um Deus maravilhoso. Como foi dito aí pelo irmão aí, fugiu da fornalha? Ele sabe que Deus é bom. Se eu fosse você, eu diria, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Se eu fosse você, eu se colocaria de pé aí, aplaudir, glorificava o nome santo do Senhor. Olha,